A paz, queridos e queridas, mais uma vez com você, hoje pastor Abimael Vieira, e eu estou hoje é dia 20 de março, para informar, nós estamos começando a gravação das lições do segundo trimestre de 2020, com um modelo um pouco diferente. Normalmente nós gravávamos uma pré-aula, para que os professores pudessem ter acesso e preparar a sua aula. Hoje, em virtude a todas as restrições que a gente tem vivido, de isolamento social, onde as autoridades têm impedido que nós permanecemos em nossas casas, evitando saídas desnecessárias. Então, por exemplo, eu estou aqui hoje no estúdio da igreja sozinho, o ambiente está vazio, não tem ninguém aqui comigo, uma pessoa só me ajudando ali na área técnica, então todos os cuidados foram tomados para eu poder estar aqui fazendo essa aula com você. A gente vai fazer diferente daqui para frente até a gente ter a nossa vida voltando ao ritmo normal. Nós teremos vários professores em sistema de rodízio, como a gente sempre fez, só que o professor vai gravar uma aula completa. Então nós vamos dar a aula, porque talvez você não possa ir à tua igreja, você não possa assistir a aula da escola dominical na tua igreja. E o grande problema do isolamento social é que você pode ter depressão, ansiedade, e esse tipo de resposta emocional pode até prejudicar o sistema imunológico das pessoas. Então a ideia da igreja, nesse ministério, é tentar através de cultos ao vivo, onde um pastor vem na igreja sozinho e traz ali uma palavra breve para você assistir na sua casa e refletir, e até mesmo a gente poder ter uma aula sendo transmitida, uma aula que vai durar aqui, enfim, uma hora e meia, para que você assista a aula da escola dominical. Então compartilhe esse vídeo com os seus amigos, pessoas que você conhece que são evangélicas, para que elas possam ter acesso a esse conteúdo. Eu gravei também um outro vídeo que ele vai subir, você pode procurar lá, EB/adultos, Escola Bíblica Adultos, ADBlu, e o título do título é Coronavírus, o Vírus do Medo, onde eu trouxe algumas informações ali para buscar orientar as pessoas, não só com relação aos cuidados, mas também um ponto de vista bíblico sobre o que está acontecendo, para trazer uma reflexão para todos nós. Então, compartilhe também esse vídeo, e a partir de hoje, até a gente ter a normalização da nossa vida, não sabemos por quanto tempo ainda, esperamos que seja por um curto espaço de tempo, a gente vai manter esse modelo de aula, tá bom? Então, a gente vai começar a revista que ela traz a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Então, o foco dessas lições vão ser as cartas apostólicas. Então a gente vai falar um pouco das cartas de Paulo. Então a gente vai falar carta aos Efésios, a gente vai falar a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo, eleição, predestinação, iluminação espiritual do crente, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo, a condição de gentios sem Deus, Cristo e a nossa reconciliação com Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, o mistério da unidade revelado, a intercessão pelos Efésios, atributos da unidade da fé, humildade, mansidão, longanimidade, a conduta do crente em relação à família e a batalha espiritual e as armas do crente. Então a base vai ser a carta de Paulo aos Efésios, e a partir desta lição serão 13 lições onde a gente vai trazer uma reflexão sobre os temas que eu te falei, tá bom? Então a lição 1, texto áudio, está lá em Efésios 1 e 2, a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, Paulo fazendo a sua saudação inicial. E depois a verdade prática, a Epístola dos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo, tá bom? A leitura bíblica em classe se encontra em dois textos, em Efésios 1, 1 e 2, e Atos 19, do 1 ao 7. Então Efésios capítulo 1, versículo 1 e 2 diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo. Então ele dá uma carta destinada a um grupo específico, que depois essa carta foi compartilhada por quase toda a Ásia. A vós graça e paz da parte do nosso Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Então ele está dando a graça Deus, do Pai e do Senhor Jesus Cristo. E Atos 19. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Então, quando vocês aceitaram a Jesus, vocês receberam o Espírito Santo? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo, nem sabemos disso. Perguntou-lhes então:
em que sois batizados então? E eles disseram, no batismo de João, que João batizava pelo arrependimento dos pecados lá no Rio Jordão. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Então Paulo os batizou no nome do Senhor Jesus, né? Quer dizer, desculpa, os que ouviram o discurso de João foram batizados no nome do Senhor Jesus. Paulo não batizou de novo. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram todos uns 12 varões. Então Paulo chega naquela cidade, depois de ter rodado a parte superior ali da Ásia, ele roda toda aquela região, chega em Éfeso, encontra um grupo de discípulos que tinham recebido o batismo nas águas, mas ainda não tinham o batismo no Espírito Santo, nem sabiam da existência do Espírito Santo. Então Paulo prega, impõe a mão, ora, e eles foram batizados com o Espírito Santo, né, e veio-lhes o Espírito Santo, tá bom? Então a gente tem aqui a Epístola de Paulo, na introdução, ela é chamada de a coroa dos escritos de Paulo, ou seja, a obra-prima onde Paulo resume tanto a realidade de Cristo como cabeça, a igreja como corpo, todo o ministério de Cristo, o plano da salvação. Então é uma carta que ela é a joia-prima, certo? Como é que eu posso dizer? A cereja do bolo, é a coroa. Então, Efésios é uma carta que traz, é um texto que traz um entendimento muito amplo sobre a vida com Cristo para toda a igreja. Então ela foi escrita pelo próprio apóstolo Paulo, ele se identifica, né? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, e é importante essa identificação, porque para que alguém fosse considerado apóstolo, ele deveria ter vivido e andado com Jesus, ter presenciado, ter sido testemunha ocular. Então havia 12 apóstolos, um deles traiu, que foi Judas Iscariotes, e aí depois, através do sorteio, um outro discípulo foi colocado no lugar dele. Então, teoricamente, aqueles eram os 12, mas aquele outro discípulo foi escolhido pelos apóstolos dentre as testemunhas. Paulo vai dizer o seguinte, se eu não me engano é Matias o nome dele. Paulo vai dizer o seguinte, eu fui escolhido pelo próprio Senhor Jesus e feito apóstolo pelo próprio Senhor Jesus. Em outro texto, Paulo fala do seu encontro pessoal, fala que foi ao céu, ele diz que não sabia se no corpo ou fora do corpo, mas chegando no céu, ele recebeu do próprio Cristo toda a instrução. É como se Jesus tivesse mostrado para Paulo os seus 3 anos de ministério. Então Paulo foi testemunha. E é interessante que lá em Coríntios 12, quando você vê a instrução da ceia, Paulo vai dizer assim, portanto, o que eu recebi do Senhor, não de Pedro, de Tiago e de João, o que eu recebi do Senhor, isso também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, então Paulo relata tudo o que ocorreu naquela noite, e ele dá a instrução da ceia, dizendo que tinha recebido do próprio Cristo. Então, como Paulo recebeu algo sobrenatural, uma visão gigantesca, a Bíblia diz que também ele teve um espinho na carne para que não se gloriasse demais naquilo que tinha recebido. Por isso ele podia se declarar apóstolo dos gentios, por ter sido escolhido por Cristo, por ter abraçado outros povos de forma imediata. Havia ainda uma relutância muito grande entre os judeus antes da destruição de Jerusalém. Eles preferiam, os apóstolos permaneciam ali em Jerusalém, na região, e quando saíam, eles não procuravam os gentios, eles iam para as outras cidades, procuravam os judeus e pregavam aos judeus naquelas outras cidades. Paulo não. Ele entende que o seu ministério era falar com os gentios. Então, quando foi escrito a autoria, né, mais ou menos ali no ano 60, tá? Quando Paulo estava preso. O nome Paulo, ele é um nome grego, quer dizer pequeno, e o seu nome hebraico, Saulo, quer dizer solicitado. Provavelmente uma variação de Saul. Então, Paulo e Saul eram da mesma, Saulo, né, e Saul eram da mesma tribo, a tribo de Benjamim. Então, provavelmente, Saulo, em homenagem a Saul, então solicitado, e quando ele assume a posição de apóstolo dos gentios, ele usa um nome grego, que é Paulo, quer dizer pequeno, quer dizer menor, já não sou mais alguém de tanta relevância, ele era judeu, mas ele tinha uma cidadania romana também, então ele tinha uma dupla cidadania, tinha uma certa importância,
era de uma família aristocrática, tinha sido criado aos pés de Gamaliel, e ele mesmo fala que reputa depois todo o seu conhecimento como esterco. Então ele se coloca como o menor, então ele se apresenta como Paulo, o pequeno. E é ele mesmo quem assina a carta, ele se identifica, aqui no item 2 mostra que eu, o apóstolo Paulo, né, pela vontade de Deus, declarando que foi ele mesmo quem escreveu aquela carta, tá bom? A epístola da prisão. Então, ele era considerada como a epístola escrita no período em que Paulo estava preso em Roma, uma prisão domiciliar. Então ele mesmo fala de preso do Senhor. E uma coisa que é interessante, quando uma pessoa está presa, ela passa por um momento de vida bem diferente de quando ela está liberta. Era uma prisão domiciliar e Paulo sabia que provavelmente ele não sairia vivo dali, né? Ele estava aguardando o julgamento, como ele mesmo tinha solicitado, o julgamento em Roma, ele foi levado para Roma, e ele acreditava, ele sabia que o fim estava próximo. Então, num momento como esse, a pessoa tem o quê? Uma reflexão sobre a sua vida, sobre as suas posturas, sobre a sua ação. É um momento de reflexão, é um momento de olhar para dentro, é um momento onde a visão de Paulo sobre as coisas, sobre a relação com os homens muda. Muito provavelmente parecido com os momentos que vamos viver agora no nosso país, que nós começamos a olhar mais para nós mesmos, e não só no sentido de nossos desejos, mas de como estamos vivendo a nossa vida. Por isso que essa carta e algumas outras cartas que Paulo escreve na prisão, elas têm um peso muito grande, como as cartas a Filipenses e Colossenses e a Filemon, é uma carta específica. Então, são as cartas da prisão, são as cartas da reflexão. A data, aqui no item 4, provavelmente entre o ano 60 e o ano 62, depois de ter feito 3 viagens missionárias ali pela região da Ásia, de todo o Mediterrâneo, ele fica em casa, está lá em Atos 28 e 30, a prisão domiciliar dele, e nesse período a carta foi escrita, provavelmente no ano 61, enfim, né, e tendo Tíquico como seu portador. Então Tíquico foi quem pegou a carta de Paulo e entregou lá na igreja de Éfeso. Os destinatários, a igreja de Éfeso. Então foi fundada, a cidade de Éfeso foi fundada em 1050 a.C., era um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, atual Turquia. Então era um grande centro, era uma grande cidade que movimentava rotas de comércio, havia um porto, então vários navios estavam passando por ali, os romanos tinham aquela cidade, aquela região como uma região estratégica importante, então era uma grande cidade, né? Então o seu porto dava no mar Egeu e a sua principal rua era pavimentada, olha isso, toda de mármore, mostrando o poder financeiro da cidade com colunas espalhadas por toda a cidade. Então Paulo vai para aquela grande metrópole, tem uma questão religiosa muito forte que eu já vou falar, e vai pregar o evangelho lá. Ele não se intimida com o tamanho de toda a estrutura que ele encontra ali. Era uma cidade com cerca de 500 mil habitantes. Gente, olha o tamanho disso, é uma grande cidade, tá? Tinha o maior anfiteatro do mundo, capacidade para 25 mil pessoas. Então, uma das práticas de Roma era o pão e circo, dava comida ali para os pobres, um pedaço de pão para que eles pudessem comer, e proporcionava shows, atrações, né, ali nos coliseus, nos teatros, peças, festas, até mesmo lutas, jogos, os jogos gregos, os jogos olímpicos que a gente conhece hoje, eles tinham jogos que eram feitos ali para distrair o povo, tá bom? Luta de animais, gladiadores, enfim. E a religião em Éfeso. Então a cidade abrigava o templo de Artemis ou Diana, né, a Diana dos Efésios. Então a deusa Diana, a deusa Artemis, que era a deusa da fertilidade. Então havia ali um templo onde haviam sacerdotisas, prostitutas sagradas, mulheres que se prostituíam, era um porto. Então chegavam navios com marinheiros do mundo inteiro, iam para aquele lugar para ter prazer, era uma forma de adoração à deusa, de prazer irrestrito. Então bacanal, orgia, todo tipo de imoralidade que você pudesse imaginar, bebedices, bebedeira, enfim, como você quiser entender. Então era uma cidade muito promíscua, uma cidade muito festiva, muito parecida talvez Sodoma, Gomorra, talvez não naquele ponto, porque o Império Romano ainda estabelecia algumas ordens naquele lugar, mas aonde a promiscuidade corria solta, tá bom?
Então, o que mais aqui? Haviam milhares de turistas que estavam ali na cidade, né? A sua economia dependia dos nichos de prata que eram vendidos no templo. Então, Paulo começa a pregar contra a idolatria e isso começa a assustar os poderosos. Eles falam, olha, peraí, não é bom esse homem falando livremente aqui, é perigoso, vamos dar uma controlada, porque se ele mexer na nossa economia, se as pessoas se converterem, se afastarem do templo, o que a gente vai fazer, tá bom? Então, a cidade dependia do turismo, principalmente do templo, e das relações ali nos portos, né, as relações comerciais. Então Paulo vai evangelizar a cidade e seus arredores durante 3 anos. Como é que Paulo fazia para se manter economicamente ativo, gente? 3 anos evangelizando. Ele fazia tenda. Essa era a estratégia de Paulo. Ele chegava na cidade, via ali se tinha discípulos ou não, orou, impôs as mãos, recebeu o Espírito Santo, então ele realizava culto na casa daqueles discípulos, ia para as praças, fazia suas tendas, e as pessoas vinham ali para comprar uma tenda, ele começava a conversar, negociar, para construir uma tenda levava tempo, tinha que escolher o tecido, o utensílio, como é que seria montada, e Paulo ia evangelizando e daqui a pouco tinha condições de ir até aquelas pessoas e fazer culto nas casas, nas próprias tendas, e era onde ele usava como meio para poder pregar o evangelho, além de receber a oferta das igrejas. Então ele não dependia única e exclusivamente. Ele falava, eu fabrico tendas para não ser pesado, tá bom? Que mais aqui? Em Éfeso o apóstolo encontrou 12 discípulos, como eu já disse, que não tinham batismo com o Espírito Santo, ele impôs a mão e eles foram batizados. Então era uma preocupação de Paulo, não só evangelizar no lugar, mas criar uma estrutura para que aquela estrutura fosse autossustentável, criar discípulos cheios do Espírito Santo, que fossem dirigidos por Deus, para que pudessem pregar a palavra e ensinar outras pessoas, para que quando ele saísse, deixasse pastores ali saudáveis para poder cuidar. Paulo não tinha a vaidade de ser o centralizador de tudo. Ele lançava a semente, por isso que a Bíblia fala, Paulo plantou, Apolo regou e Deus deu o crescimento. Então ele não tinha essa vaidade de precisar que somente ele centralizasse todo o poder religioso, né? Além de pregar nos arredores para os gentios por 3 anos, ele tenta pregar durante 3 meses ali para os judeus da sinagoga, Atos 19:8. Quando ele percebe que não tem muito espaço entre os judeus, ele vai abertamente cuidar dos gentios, tá bom? E ele volta para os gentios cuidando deles num salão alugado na casa de Tirano, Atos 19:9, e ali é onde a igreja propriamente se inicia, tá bom? Então, o poder de Deus acontece de uma forma sobrenatural ali. A Bíblia diz que lenços, aventais do apóstolo Paulo foram usados para curar. E aí, meu amigo, ó, muita calma nessa hora. Não é com base nesta verdade bíblica, lá em Atos 19:12, que as pessoas agora vão pegar lenço e vão ungir água benta e sal e isso e usar como amuleto ou como objeto religioso. O povo de Israel tinha feito isso lá no Egito, quando pegou Neustã, que era aquela serpente de prata que Moisés recebeu a ordem de Deus de colocar, né, numa vara simbolizando Cristo, para que durante aquele período que as serpentes venenosas estavam invadindo, que as pessoas que olhassem para aquele símbolo não seriam mortos pelas serpentes. Está parecendo com hoje, né? Tem o vírus tomando a nação, quem olhar para Cristo e pedir misericórdia não vai ser morto por essa enfermidade. E depois os judeus quiseram transformar aquilo num objeto de adoração. Então, da mesma forma, os lenços de Paulo, enfim, lençóis, coisas que eles usavam, era colocado nos doentes e as pessoas eram curadas. Por obra e graça do Espírito Santo. Era uma cidade idólatra. Então Deus estava combatendo a idolatria através do sobrenatural. Hoje, você precisa somente da tua fé. Se tiver alguém doente, chama o presbítero, vai orar, vai ungir, e a oração da fé sarará o doente. Então vamos separar o contexto histórico, o momento que aquilo acontecia, e não tentar, através do sincretismo, pegar práticas de outras religiões e estabelecer e impor como uma prática religiosa bíblica. Não é. Foi um expediente que aconteceu naquela cidade. Nem em todos os lugares onde Paulo passou, isso aconteceu. Era algo que Deus usava de acordo com o seu querer. Tanto é que a Bíblia diz que quando Eliseu estava morto, jogaram um homem na cova de Eliseu, o homem ressuscitou. Então o que a gente faz agora? Vamos pegar os homens de Deus aí que morreram, os salvos, os santos,
todo mundo que eu jogar numa cova de um homem desse vai ter que ressuscitar? Então os homens pegaram todos, mais 300 homens, joga na cova de Eliseu, ressuscita tudo. Um só. Então são casos pontuais e esporádicos que Deus manifesta o sobrenatural da forma com que Ele quer, não da forma com que o ser humano impõe a Deus. Então tem muito charlatão que se diz pastor, usando de expedientes, tentando usar um texto bíblico para, como é que eu posso dizer, confirmar práticas que só visam enganar. Porque hoje ninguém está dando nada não, eles querem vender esses amuletos. Paulo não vendeu, pegou lá, colocou em alguém e a pessoa foi curada. É bem diferente, tá bom? Então vamos lá, voltando para a aula. Então grandes líderes também passaram por Éfeso. Apolo ministrou e foi instruído por Priscila e Áquila. Temos uma mulher aqui ministrando, ensinando. Vamos ficar atento. Aquela restrição que Paulo dá às mulheres se aplica à igreja de Corinto. É um outro contexto, uma outra cidade, uma outra história. Aqui a gente vê Áquila e Priscila cuidando, lá, Atos 18, do 24 ao 28, cuidando, sendo ministros de Deus, abençoando aquelas pessoas dentro daquela cidade e ministrando. Timóteo também foi designado para pastorear na cidade. E segundo Irineu, está lá em 1 Timóteo 1 e 3, você vai ver Timóteo lá em Éfeso. E segundo Irineu, que viveu do ano 130 a 202 depois de Cristo, bispo grego do primeiro século, o apóstolo João também liderou a igreja durante um período, tá bom? Então, tal a importância da cidade de Éfeso. De novo, Paulo não foi, desculpa agora, hein, vai doer, não fica bravo comigo, pastor presidente que se apossou da cidade e ficou ali ad eterno. Não. E era uma grande cidade, rica. Ele fez o que Deus colocou no coração dele e foi embora. Cada um tem um chamado. Eu não estou aqui querendo, entenda isso, desprezar ou menosprezar pastores que são chamados hoje para cuidar de rebanhos, de cidades, enfim, pelo tempo que Deus estabeleceu. A gente tem que tomar cuidado para não entender que isso tem que ser para todos. Então tem muita gente saindo de igreja para montar a igreja, porque discordava de sistema religioso para fazer o quê? Exatamente igual. Então Paulo, ele foi chamado num momento para desbravar e ir contra um império romano que tinha um Deus estabelecido, que era César, e eles colocavam um sincretismo religioso, esses templos dos deuses menores espalhados, mas César era o Deus onipresente, onipotente, e Paulo vai contra o sistema religioso pregando a Cristo. Você tem coragem de fazer isso? Se colocar, né, contra, por exemplo, uma dominação espiritual e colocar a tua vida em risco pelo nome de Jesus, sem ter a pretensão de ter igreja, de pastorear, de governar, de comandar, simplesmente obedecendo o vídeo e pregar o evangelho? Cuidado, isso aqui, poucos tiveram condição de fazer o que Paulo fez, tá bom? Vamos saber separar as coisas, tá? A saudação epistolar. Então ele vai dizer aos santos e fiéis em Cristo. Paulo usa uma expressão chamada graça e paz. Então ele usa essa expressão para várias igrejas, né? Então para a unidade da igreja ele está mostrando que a graça e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja por todos. Então a gente usa a paz do Senhor, algumas igrejas graça e paz. Então para cada carta ele tem uma saudação diferente. Essa saudação é uma saudação bem concisa, mas ela reflete de forma muito ampla qual era o sentimento de Paulo. A graça, o favor imerecido. Eu receber algo que não sou digno. E a paz, que excede o conhecimento, superior à guerra, esteja no coração de todos. Então é com essa saudação que ele tenta mostrar às pessoas qual é o tamanho e o amor do Deus a quem a gente serve, tá bom? E essa carta ela circula por várias igrejas ali da região da Ásia, muitas delas vieram de Éfeso, que era a metrópole, então elas nasceram em Éfeso, os discípulos foram ministrados ali, saíram e levaram aquelas instruções para as outras regiões, e essa saudação se tornou meio que uma marca registrada ali, né? Então recebemos o favor imerecido de Deus, a graça e a paz. A mensagem, né, e algumas cartas de Paulo foram escritas em resposta. Então ele passava na cidade, evangelizava a cidade, foi assim em Corinto, deixava ali os discípulos fazendo o trabalho e depois ele ia embora. E quando alguém tinha uma situação pontual, uma dúvida, um conflito, escrevia uma carta, isso era dado para um portador. Meses depois, chegava ao destino, aí Paulo escrevia uma resposta, que voltava, meses depois, quase um ano às vezes depois, a resposta chegava, né, para que aquilo fosse tratado e depois aquelas cartas eram
copiadas. A princípio, a carta aos Efésios, ela não vem para responder algumas dúvidas, mas vem num desejo de Paulo em dar instruções para aquelas igrejas. As suas últimas instruções, ele sabia que o seu fim estava próximo, então ele espontaneamente escreve a Éfeso, dando conselho pastoral e não respondendo ou tratando de questões dentro da igreja. Então ele traz questões amplas para o nosso entendimento. E ele aborda alguns pontos. Então, haviam novos convertidos que vinham do mundo helênico, ou seja, do mundo grego, da idolatria, dos deuses gregos, dos deuses romanos, do mundo helênico. Praticavam religiões de mistério, né, que eram religiões ocultistas, sobrenaturais, que envolvendo magia, e agora estavam lá em Éfeso. Então, qual que é a tendência? Da pessoa trazer, mesmo que inconscientemente, algumas dessas práticas para aquela prática do dia a dia, né? Então, se a pessoa tinha um hábito, por exemplo, católico apostólico, se converteu há pouco tempo, aprendeu que na frente de um cemitério tem que fazer o sinal da cruz, o sinal de respeito. Então, naturalmente, algumas práticas precisavam ser ensinadas, explicadas, qual que era o propósito, que não havia necessidade, em virtude do quê. Então, Paulo vai desmistificando alguns daqueles rituais mágicos, né? O tal do pé do coelho, vou pegar expressões do Brasil, sal grosso, né? Atrás da porta, pé de coelho, fazer figa. Então, são símbolos mágicos que não levam a nada e Paulo vai desmistificar também. Então, além disso, isso está lá no capítulo 1, versículo 20 ao 22, então ele mostra para aqueles crentes, né, que Deus é quem controla o universo. Então não existe rituais mágicos que eu possa fazer e alterar as coisas em volta, né? A lei da atração, não. Quem governa tudo é Deus. E também é possível perceber outro tipo de ênfase de Paulo. O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade e bebedeiras, e agora salvos na igreja, eles deveriam adotar um novo estilo de vida. Então, a vida em Cristo, como corpo da igreja, a unidade do corpo, tendo Cristo como cabeça. Então, Paulo vai dizer para eles mortificar aquelas práticas, deixarem para trás e ter uma nova vida em Cristo, sendo alimentados pela cabeça que é Cristo, né? Pelo pão do céu, pela água viva, e não mais pelas práticas que eles faziam buscando prazer, tá bom? E também tem ainda a preocupação com a unidade e a paz entre judeus, gentios e cristãos. Então, Paulo não prega a segregação, Paulo prega sempre a união. Então, a palavra é unidade. Então, ele traz o tratado teológico mostrando que a igreja é o corpo de Cristo. Então, tem a dependência. Eu sou pé, não posso dizer que sou maior que a mão, que não posso dizer que é maior que o braço, que não posso dizer que é maior do que a orelha, do que a cabeça. A interdependência, independente de origem, de religião, de natureza, todos agora em Cristo fazemos parte de um só corpo. E a mensagem é, Cristo é o cabeça, em vários textos lá da carta de Éfeso, 1:22, 4:15, 5:23, e a igreja é o corpo, 1:23, 4:12, 5:30. Então Paulo faz uma analogia direta quase. Ele fala de Cristo cabeça, a igreja como corpo, Cristo cabeça, e nunca de forma distinta. Ele sempre traz esse conceito junto, de forma conjunta, tá bom? E ele vai dizer ainda, né, a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo, ou seja, Cristo veio para cumprir o plano da salvação, já foi feito, o plano de Deus foi cumprido, agora a salvação está aberta a todos, e o Espírito Santo, ele tem o papel de cuidar, ele mantém, né, a salvação que foi feita por Cristo, é como ele garante que aquilo seja preservado e mantido acesso a todos, para que todos que venham até Jesus sejam salvos. Então, quem continua o trabalho, salvação foi garantida, Cristo pagou o preço. Então, vou usar uma expressão, é como se Cristo tivesse vindo, pagado a sua dívida, e agora a nota promissória está na mão do Espírito Santo. É Ele que vai dar essa nota promissória para você, para que você ande sem culpa, sabendo que você não deve mais nada, tá bom? E a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo, ou seja, foi na morte de Cristo que todos são reconciliados como filhos de Deus. A revelação do ministério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. Então, é o Espírito Santo que convence o homem, né, do juízo, da vontade de Deus para as nossas vidas. E dessa forma, fazendo com que haja frutificação dentro da igreja, né, tanto mais na adoração e na intercessão. E também trazendo questões sobre relacionamentos conjugais, a forma que os relacionamentos deveriam ser, sem idolatria, sem adultério, sem outros tipos de práticas que não eram agradáveis a Deus, a luta contra o diabo sobre o mundo espiritual, lá em Efésios 5, 21, 6 e 20. Então ele traz várias doutrinas cristãs, abordando a vida cristã,
de forma geral. E em resumo, na conclusão, diz assim: a epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e, alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja, a batalhar contra as forças das trevas, tá bom? Então, esta foi a primeira lição. Eu procurei dar uma aula aqui abordando todos os pontos da lição de uma forma um pouco mais sucinta. É sempre diferente você dar uma aula no estúdio, de frente de uma câmera, do que poder interagir com uma classe. Mas dentro do possível, tentei deixar de forma mais clara e a ideia vai ser trazer as próximas lições dessa forma. Essa é uma lição introdutória, falando da carta, da saudação, do apóstolo, do propósito dela. E agora as próximas lições vão trazer detalhadamente todos os temas que Paulo abordou. Então fica com a gente, nos acompanha no YouTube, no canal da igreja, AD Blue. E se você gostou, compartilhe, deixa o seu like, deixa a sua mensagem, né? Enquanto a gente não tiver a nossa vida normal no Brasil, a gente vai seguir com esse modelo de aula. Quando tudo voltar ao normal, se Deus quiser, em breve, a gente vai voltar àquela pré-aula que a gente dava aos professores, que era mais uma questão de alguns conceitos, para que o professor pudesse aplicar a aula. E também relembrando o vídeo que a gente gravou sobre coronavírus, o vírus do medo. Se você puder acessar também, assistir e compartilhar com mais pessoas para a gente poder alertar as vidas e ser instrumento de bênção para a vida delas, tá bom? Que Deus nos guarde, nos proteja, tenha misericórdia de nós. E antes de encerrar, estou sentindo no meu coração de fazer uma oração por você que está na sua casa agora. Senhor, nós temos vivido nessa nação um período de medo, um período de incerteza, mas Tu és o Deus que inspirou Davi a escrever o Salmo 121. Nos ensina, Senhor, a elevar os nossos olhos para os montes e entender de onde vem o socorro, que o socorro vem de Ti. Que o Senhor seja o socorro para essa nação, que nós possamos nos conscientizar que como cristãos dependemos de Ti, somos parte de um corpo. Temos que ter misericórdia daqueles que perecem e não pensarmos de forma egoísta somente em nós mesmos. Que a Tua graça seja derramada sobre nós, que o Teu sangue nos proteja como protegeu os Teus filhos lá no Egito, na noite da Páscoa, quando o anjo da morte passava pelo Egito, que possamos ser guardados por Ti e que, se for a Tua vontade, Senhor, levar um de nós, que possamos entender e aceitar que tudo tem um fim e o meio pelo qual Tu usa para que a Tua verdade se manifeste, nem sempre, Senhor, é aceito e entendido por nós, mas que a Tua graça tenha misericórdia de nós e que possamos ser transformados por essa experiência, que possamos sair uma igreja melhor, que possamos sair seres humanos melhores, que possamos ter uma consciência de vida diferente daqui para frente, crendo, Senhor, que a Tua vinda está próxima e que devemos estar na posição que o Senhor deseja, como corpo, Teu corpo, Tua igreja, Tua noiva, vivendo uma vida santa, misericordiosa, Senhor, e tendo compaixão daqueles que necessitam. Em Teu nome nós oramos agradecidos por tudo. Amém. Deus te abençoe, fique em paz e, se Deus quiser, logo, logo estamos por aqui de novo. Fica na paz.